Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início nesse momento à reunião ordinária do dia 17 de outubro de 2018. Solicito a senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Passo. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Rita de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 10 de outubro de 2018. A ata da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 10 dias do mês de outubro de 2018, às 19h20, no plenário, o vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presença do vereador Carlos Alberto de Almeida, e secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente declarou aberta a 36ª reunião ordinária. A senhora secretária procedeu à leitura da ata da reunião ordinária do dia 3 de outubro de 2018, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Leitura da mensagem número 26/18, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhado o projeto de lei número 41/18, que autoriza a cessão gratuita de uso de bem imóvel, de uma área medindo 16 metros quadrados, identificado no anexo 1º, situado na rua Renê Queiroz Fabiano Alves 306, atrás do parque de exposição, ao lado do Cruzeiro, para instalação de equipamentos de telecomunicações e gastos decorrentes com a instalação da mesma leitura e do comunicado e das razões de veto parcial enviado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, no projeto de lei número 20/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera para vagas nas creches e escolas municipais de educação infantil e da rede pública municipal. Leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de resolução número 14/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2015 e no projeto de decreto legislativo número 1/18, que dispõe sobre a doação de bens patrimoniais, que especifica. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Todos os vereadores apresentaram as moções de pesar de número 132/18, número 133/18, número 134/18. O vereador Carlos Alberto de Almeida apresentou o requerimento número 18/18. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição do decreto legislativo número 1/18, que dispõe sobre a doação de bens patrimoniais, que especifica, sendo mesmo aprovado por unanimidade. Em segunda e última votação, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação nominal proposição de resolução número 14/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2015. O senhor presidente disse: procederemos agora à votação nominal, conforme determinados no inciso 3º do artigo 179 do Regimento Interno, de acordo com o disposto no caput do artigo 179 do Regimento Interno.
A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor, os favoráveis, contra e os contrários, aprovação, ou me abstém. Os que manifestarem pela abstenção, desta forma, solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, para que se proceda à votação da proposição número 14/18. Verificada a votação, a proposição de resolução número 14/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2015, foi aprovada por unanimidade, com 9 votos favoráveis, em segunda e última discussão e votação. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as moções de pesar de autoria de todos os vereadores, de número 132/18, aos familiares do senhor Edson Ronaldo da Paixão, número 133/18, aos familiares do senhor Dante Jordão, número 134/18, aos familiares do senhor Olívio Francisco Vitoreto. Requerimento número 18/18, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida. Reunião administrativa para tratar de assuntos relativos à lei que estabelece diretrizes, visando a garantia do bem-estar e do sossego da população, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou, pela ordem diz: esta reunião se faz necessária, tendo em vista que, segundo informações de pessoas da cidade, vem acontecendo festas, rave, em alguns bairros da cidade. As pessoas não estão querendo impedir que os eventos aconteçam, mas sim que aconteçam da forma adequada. Se uma pessoa tem um imóvel e uma casa de show, uma casa de festa, que ela se adeque, que faça isolamento acústico, que se regularize, porque, segundo informações, isso tem prejudicado em muitos moradores, vem perturbando o silêncio e tirando o sono de muita gente. E tem lugares em que estas festas começam num dia e viram à noite e continuam no outro dia. É preciso que seja respeitado o direito do vizinho. Já estive olhando as leis que permeiam esta questão do silêncio e também a lei municipal, e acho até que vamos ter que melhorar a lei municipal e mexer no código de postura. É chegada a hora de tomar uma providência. Acho salutar e viável que todos os poderes estejam envolvidos. Inicialmente vamos estar conversando com os poderes e os reclamantes. Acho justa essa discussão, por isso decidi solicitar que se convoque essa reunião e que se convide as demais autoridades, e espero contar com o apoio de todos vocês. O vereador Marcos Martins solicitou pela ordem e diz: esse requerimento é de uma importância. Também recebi muitas manifestações, principalmente de 2 festas que aconteceram no bairro Maria Célia. E a última, inclusive, só cessou por força de polícia militar. Já era de madrugada e a polícia militar teve até que chamar reforço. Nós temos a lei municipal de 2008 e também todo ordenamento que a disciplina a nível estadual e federal. E temos o apoio das polícias militar e civil, do juiz da promotora, para que a gente possa não proibir, mas se quiserem fazer essas festas, que se adequem. Parabenizo Vossa Excelência, é hora mesmo de chamar aqui o prefeito, secretários, Polícia Militar, Poder Judiciário e também Conselho Tutelar, porque tem muitos menores nessas festas. É preciso realmente agir, discutir com as partes envolvidas e tentar chegar a uma solução. O vereador Carlos Alberto Almeida prosseguiu dizendo: nós vamos ter que talvez mexer na nossa legislação, porque, segundo informação, Juiz de Fora proibiu esse tipo de festa. Então deu força para a ação policial. Então os promotores destas festas e eventos estão procurando cidades próximas a esse tipo de festa, ou pelo menos regulamentar. Se essa lei não for de iniciativa da Câmara, mas do Executivo, que a gente sensibilize o prefeito para que mande este projeto para a Câmara, para que a gente possa estar
votando sem prejuízo de entretenimento. Esse é um assunto polêmico que vamos ter que discutir. O vereador Marcos Martins prosseguiu dizendo: é importante deixar registrado que nós não estamos querendo proibir entretenimento, nem acabar com as festas em Matias, apenas regulamentar, nos casos que extrapolam. Esse é o grande sentido que se faz da reunião. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou aos vereadores que se colocassem de pé em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgou a resolução número 388, de 10 de outubro de 2018, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2015, e o decreto legislativo número 119, de 10 de outubro de 2018, que dispõe sobre a doação de bens patrimoniais, que especifica: o senhor presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos. O vereador Marcos Martins parabenizou os deputados federais e estaduais eleitos que tiveram votação expressiva em Matias. Margarida Salomão, que foi a mais votada em Matias pela segunda vez. Marcos Pestana, Charles Evangelista, Betão, delegada Sheila, Braulio Braz, Júlio Delgado, Noraldino Júnior, que espera que os deputados eleitos possam dar o suporte e que a prefeitura precisar. Diz que espera que todos façam cada vez mais pela nossa cidade e que cada um tem que cobrar do seu deputado para que faça sempre mais pela nossa cidade, Matias Barbosa. O senhor presidente diz que essa eleição foi impar, que houve uma mudança de comportamento pelo novo e pelo diferente, e aqueles que conseguiram ampliar sua votação ou manter a votação na cidade são vitoriosos, e que no caso do Braulio Braz se sente um vitorioso, e que preciso agora identificar e divulgar quem foi eleito, e quem teve voto aqui em Matias possa sair vitorioso também com esses deputados que foram eleitos, e que espero que os eleitos tenham compromisso com os votos que ganharam aqui. O vereador João Cipriano deixou registrado que na reunião passada foram homenageados aqui pelo dia do vereador e que a nossa diretora comprou lembrancinhas do próprio bolso. Mandou uma mensagem muito bonita para os vereadores e simplesmente passou despercebido. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou a senhora... Senhora secretária, que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 20 horas e 35 minutos, ao qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Tânia do Carmo Silva Claudino, redatora, lavrei a presenteada, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 10 dias do mês de outubro de 2018. Está em discussão a ata. Ótimo, presidente. Palavra do Marcos Martins. Estou aqui com a Maria, é porque algumas palavras não constaram. Eu só vou fazer constar então na ata aí que faltou, para resumir aí, também que inclua na ata, dentro dos deputados que foram eleitos, que foram votados aqui na cidade, não colocaram aí o delegado Rafael. Então eu gostaria que pelo menos inserisse também, parabenizando o delegado Rafael pela expressiva votação aqui em Matias. Será feita a devida correção, já. Tem vice. Acho que até a Margarida vai ser vice mesmo.
Vai levar. Ah, para Brasília eu te levo, semana que vem, se quiser. Levar o seu Batista. O Batista agora vai fazer o tempo. Ela já falou com a eleição inteira, vai para o gabinete dela. Vou botar. É o micro, né? Mas é um puxa-saco mesmo, chamou ela para essa matadinha. Lá dentro. Marquinhos, lá deve ser mais boa que o Chicago. Faz milímetro aqui, né? Milímetro, direitinho. Não. Passado, depois, aí. Lá tem um juiz 40. Em tempo, o vereador Marcos Martins parabenizou também o delegado Rafael, que não foi eleito, mas teve uma votação expressiva em Matias Barbosa. Muito obrigado. Sendo feita a devida correção, continua a discussão, Rafa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, que for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Ofício número 021/18. Iracema Almeida de Medeiros, presidente da Casa Espírita Allan Kardec. Solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício número 106/18. Aos familiares da senhora Raimunda de Souza Silva, encaminhamento faz. Ofício número 424/18. Aos familiares da senhora Alice de Campos Tavares, encaminhamento faz. Ofício número 436/18. Aos familiares da senhora Ladimar de Aquino, encaminhamento faz. Ofício número 468/18. Aos familiares do senhor Shilon Búfalo Zata, encaminhamento faz. Ofício número 469/18. Aos familiares da senhora Tainá Maria Perota de Guimarães Castro, encaminhamento faz. Ofício número 470/18. Aos familiares da senhora Rosemary Márcio Leite, encaminhamento faz. Ofício número 489/18. Aos familiares do senhor Edmar Francisco de Aquino, encaminhamento faz. Ofício número 497. Aos familiares da senhora Maria Aparecida Doro, encaminhamento faz. Ofício número 515/18. Doutora Flávia Maria Carpanês de Melo, promotor de justiça, informação faz. Ofício número 516/18. Doutor Rogério Silva Guiar, promotor de justiça, convite faz. Ofício número 517/18. Dimas Luiz Ferraz, comandante da Polícia Militar, convite faz. Ofício número 518/18. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, convite faz. Ofício número 519/18. Guilherme Rocha, diretor do Departamento Jurídico, convite faz. Ofício número 520/18. Leonardo Sérgio Henrique, procurador da Câmara Municipal, convite faz. Ofício número 522/18. João Batista Pereira da Silva, vereador, convite faz. Ofício número 523/18. José Carlos Souza Pasco, vereador, convite faz. Ofício número 524/18. João Fernando de Assis Cipriano, vereador, convite faz. Ofício número 525/18. Joaquim Benedito de Almeida, vereador, convite faz. Ofício número 526/18. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, convite faz. Ofício número 527/18. José Carlos da Silva Páscoa, vereador, convite faz. Ofício número 528/18. Rita de Oliveira Fernandes, vereadora, convite faz. Ofício número 529/18. Mônica Tavares Lucioli, fiscal de postura, convite faz. Solicito a secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação no veto parcial ao projeto de lei número 20/2018,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas creches e escolas municipais de educação infantil na rede pública municipal, dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Tomada de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei complementar número 1/2018. Solicita a secretária que faça a leitura da mensagem número 27 de 2018, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 42 de 2018, que dispõe sobre os direitos dos conselheiros tutelares e da outras providências. Em seguida, que faça a leitura dos pareceres solicitados. Mensagem número 27/18. Matias Barbosa, 10 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Nobres Edis, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição de lei que dispõe sobre os direitos dos conselheiros tutelares e da outras providências. Cumpre-se salientar que a proposição ora apresentada para deliberação desta Igreja Câmara visa se adequar à legislação federal na qual lhes garantiu tais direitos trabalhistas. Na expectativa da aprovação da presente proposição, submeto à apreciação dos edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal, Carlos Antônio de Castro Alves. Lei número 42 dispõe sobre os direitos dos conselheiros tutelares e de outras providências. O prefeito municipal de Matias Barbosa, de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de Matias Barbosa aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurados aos conselheiros tutelares municipais os seguintes direitos: 13º salário. Segundo, férias anuais de 30 dias após 12 meses de exercício do cargo, bem como adicional de férias equivalente à terça parte, 1/3 da remuneração mensal. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao veto na proposição de lei número 20/18. Relatório. De autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, foi protocolado em 22 de maio de 2018 a proposição de lei número 20/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas creches, escolas municipais e de educação infantil da rede pública municipal, aprovado em segunda discussão e votação na reunião ordinária do dia 24 de setembro de 2018, encaminhado para Poder Executivo no dia 1º de outubro de 2018, o qual no dia 5 de outubro de 2018 encaminhou o comunicado de veto parcial ao referido projeto, acompanhado pelas respectivas razões. Fundamentação. O relator dessa comissão, na tramitação da referida proposição, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação do veto na proposição de lei número 20/18, sendo acompanhado pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, o relator e o secretário opinaram favorável à aprovação do veto e à proposição de lei 20/18.
Câmara Municipal de Matias Barbosa, 16 de outubro de 2018. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Páscoa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei complementar número 1/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 18 de junho de 2018 a proposição da lei complementar número 1/18, que altera o anexo 3º da Lei Complementar Municipal número 422 de 1995 e da outras providências, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 9 de outubro de 2018. Fundamentação. A proposição de lei complementar não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei complementar número 1/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei complementar número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 9 de outubro de 2018. Presidente, Marcos Martins. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Páscoa. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei complementar número 1/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 18 de junho de 2018 a proposição de lei complementar número 1/18, que altera o anexo 3º da Lei Complementar Municipal número 422 de 1995 e da outras providências. Distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que conclui por sua aprovação, encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei complementar, de acordo com a Comissão da Legislação, Justiça e Redação e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição da lei complementar número 1/18, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei complementar número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 11 de outubro de 2018. Presidente, Joaquim Benedito de Almeida. Relator, José Carlos Souza Páscoa. Secretário, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços, Políticas Públicas, Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei complementar número 1/18. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 18 de junho de 2018 a proposição de lei complementar número 1/18, que altera o anexo 3º da Lei Complementar Municipal número 422 de 1995 e da outras providências. Distribuídas às comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, que concluíram por sua aprovação, encaminhada a esta comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei complementar, de acordo com as comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Sendo assim, o relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei complementar número 1/18, sendo acompanhado pelo secretário e pelo presidente.
Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei complementar número 1/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 16 de outubro de 2018. Presidente, João Fernando Assis Cipriano. Relator, João Batista Pereira da Silva. Secretária, Rita de Oliveira Fernandes. Conceda a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Não havendo proposições a serem apresentadas, iniciaremos a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos na discussão e votação de veto de autoria deste vereador. Está em discussão o veto parcial à proposição de lei número 20/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas na creches e escolas municipais de educação infantil da rede pública municipal. Está em discussão. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor ou os favoráveis ao veto e contra aos contrários, ou me abstenho, os que manifestarem pela abstenção. Solicito da senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Favor. João Batista Pereira da Silva. Favor. João Fernando de Assis Cipriano. Favor. Joaquim Benedito de Almeida. A favor. José Carlos Souza Paz. A favor. Marcos Martins. A favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. José de Alencar da Silva. Favor. Rita de Oliveira Fernandes, a favor. Verificada a votação, o veto à proposição de lei número 20/2018 está aprovado por unanimidade. Peço ao presidente tomar o seu assento. Pelosi, Olá, vereador Otávio Júlio. só para deixar bem claro que o veto foi só no parágrafo 3º do artigo 1º, parcialmente, não totalmente no projeto total. Só para deixar bem claro para os demais colegas. Agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência. Continuando os trabalhos, está em discussão a proposição de lei complementar número 1/2018, que altera o anexo 3 da Lei Complementar Municipal número 422 de 1995 e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, que for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Ação, Justiça e Relação para emissão de parecer de relação final. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório do vereador Juscelino Gama Pereira para a Casa Espírita Allan Kardec, SEAC, nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de outubro de 2019, para a realização da terceira semana de Allan Kardec, cujo objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Retroativo. 2019. Já? Eu falei, acabou a segunda, por isso que eu estou pensando, acabou a segunda agora. Eles fizeram isso ano passado também. E já teve semana É porque eu pensei até que era mais esse ano ainda. Um ano de antecipação. Não, já teve semana passada. É, então, eu até participei.
1, 2, 3, 4, 5 de outubro de 2019. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Conceda a palavra livre aos oradores inscritos. Não havendo oradores inscritos, solicito a secretária que faça chamada final dos senhores vereadores. Senhor presidente, só pela Com ordem. a palavra, o vereador Otávio Júlio. Devido à falta de médicos dos PSF do Banheirinho e do centro, já se afastaram, esse projeto está aí para ser apreciado para o pessoal de receber RPA e para substituir esses médicos que saíram, né? Não em nome do prefeito, mas em bem-estar da comunidade. Vai lá no banheiro em 7 horas, chega lá, não tem médico, supervolta a policlínica. Vai no centro. Então, esse projeto teria, se pudesse, se possível, para que pudesse chamar o processo seletivo na ordem que já está a ser chamado, esse projeto teria uma certa urgência para suprir a falta desses médicos, tanto no PSF do centro como do Banheirinho. Ele só seria votado quarta-feira que vem. Qual projeto? Esse aí do Esse. Lei Complementar 01. Esse que votou agora? Então, mas qual que é o seu pedido? Porque tem falta médico no PSF do Banheirinho e do centro. E se pudesse uma extraordinária para sexta-feira, Só para a gente entender melhor, esse projeto é de revisão salarial. isso. O que teria a ver com Tem um essa processo. fila do processo seletivo? Porque eu não entendi, isso foi só o nexo. É só a questão do PSF. Todos os dois são descobertos. Na policlínica, está um excesso de RPA sendo pago. E tem um processo seletivo em vigor. Então, eu gostaria, assim, se pudesse agilizar. O prefeito até comentou ontem, parece que quando chama pelo processo seletivo, o médico não vem por causa do salário que é baixo. Tá. Mas, por mim, se não houver problema, poderíamos marcar para sexta-feira? Porque negócio de as trocas de receitas, as pessoas têm dificuldade. Vai no PSF e não consegue, não tem médico. Aí chega na policlínica e esbarra, porque não é lugar de troca de receitas. Então, sim, fica complicado. Então, aí, se pudesse, sim, uma agilidade. O seu, só para eu ver, presidente, só que concede, para eu Palavra entender. do Marcos Martins. Vossa Excelência está propondo porque se a gente atualizar, se a gente aprovar e atualizando a tabela, vai ser mais fácil a contratação, isso? Chamar os que Entendi. já estão no processo seletivo de vigor. Segundo informação, o que está acontecendo é o seguinte, está chamando no regime de plantão. Então, além de estar pagando no RPA, está tendo um custo mais alto. Se chamar pelo processo seletivo, é preciso adequar o salário ao salário da região para que se torne atrativo, pelo que o prefeito falou. Então, Porque a médica do centro é daquele programa Mais Médico do Ministério da Saúde, né, do governo federal. Ela ganha 10 mil. Ela agora foi para Miraí, se eu não me engano. Ela foi demitida daqui. E a do Banheirinho também pediu demissão. Então fica aquela confusão de troca de receitas. Quem usa medicamentos contínuos. sexta-feira, Ó, 7. Presidente, eu não vou A poder palavra estar é da presente. Letícia. Eu vou viajar. Aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Marcado, então, a reunião. Que horas vai ser essa? O vereador João está propondo amanhã, mas amanhã tem uma reunião com a promotoria, eu não sei que horas que termina. Amanhã Então, não tem o médico? e tem um médico à noite também, né? Então, assim, para mim marcar para mais cedo, eu não sei que horas que vai terminar a reunião lá. Tem a reunião às 3 horas. Tem que ser com 24 horas.
fica marcado para sexta-feira às 17 horas. Confirmado? Confirmado, então. Solicito Só encerrar, eu posso só... com a palavra, vereador Eu Marcos esqueci que eu Martins. estava lendo ali, não escrevi, mas só para deixar registrado aqui os parabéns a todos os professores do município, que foi o dia dos professores no dia 15, eu ia até fazer, como sempre faço todos os anos, uma moção de aplauso para... A gente encaminha, né, para a Secretaria de Educação para encaminhar para as escolas. Vou fazer até, se me permite, eu gostaria de fazer em nome de todos, que a gente possa encaminhar lá para o secretário de Educação, né, do município, ampliando os professores municipais aqui, eles encaminharem em nome, a gente homenageando a Secretaria de Educação, que encaminha todas as escolas. Então, quero deixar registrado, Maria, isso aí. Os parabéns a todos os professores aqui do nosso município, pela passagem do Dia dos Professores, ocorrido agora dia 15 de outubro. Deixar registrado também que dia 14 foi aniversário do vereador Marquinhos e ele convidou a gente para a festa. Exatamente, eu ia falar isso, presidente. A festa foi particular. Solicito a senhora secretária que faça chamada final dos seus vereadores. Lembrando, antes da gente encerrar, que amanhã nós temos sessão solene para a entrega do prêmio de honra ao mérito. Tá? Esporte fino, não exigir terno e gravata, não, porque, tá? Solicito a senhora secretária que faça chamada final. Presidente, eu não vou poder estar presente, não tem problema. A gente justifica, não, a gente justifica. Mas justifica a minha ausência, que eu vou aniversário de 15 anos da minha sobrinha Muriel. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando Assis Cipriani. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Paz. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho. José de Alencar da Silva. Rita de Oliveira Fernandes. Presente. Antes de encerrar a sessão, eu estive olhando a Lei 1311, que regula a concessão de título de utilidade pública. Antes a gente entrava com os títulos e parece que em 2015 o prefeito Joaquim fez uma regulamentação nova. E semana passada eu recebi, semana passada não, em 18 de setembro, eu recebi no meu gabinete, até foi de uma certa surpresa, ele chegou aqui e queria falar comigo, achei até que fosse alguma coisa sobre a Copasa e tal. Ele falou, não, eu tenho um outro assunto para tratar. O José Carlos Villanova pedindo para que, se fosse possível, a gente destinar um título de utilidade pública para o Grupo Espírita Instituto de Estudo e Ciência, Filosofia e Religião Renascer. Então, parece que com a nova lei a gente precisa de no mínimo 6 assinaturas. E eu gostaria eu ia até fazer a lei, mas aí eu gostaria de saber quem pode contribuir com essas assinaturas para que a gente tramite o projeto. É seu? É seu? Que regulamentou a utilidade pública. Eu achei assim, a gente poderia de repente pensar até mudar, porque 6 assinaturas fica um impedimento. É para dar uma sustentação. Mas acho que 3 para entrar já é o suficiente para você tramitar e depois o voto final é que vai mandar. Fica muito pesado, você vê, em 9, somos 9, você ter 2/3, eu acho que fica... Mas de qualquer forma, assim, isso aí a gente discute depois. Então eu gostaria de pedir àqueles que puderem contribuir para a gente enquadrar nessa lei. Inclusive, presidente, se me permite, quem também me procurou, eu até fiquei de ver na casa aqui se já existe. Talvez é o vereador João, que já tem mais tempo não antigo, né? Já tem mais experiência na casa, o vereador Benedito, o pessoal da Associação dos Moradores do Banheirinho, do Nossa Senhora da Penha, também para conceder o título de utilidade pública, mas porque eu acho que a do Monte Alegre tem. Então, eu não me recordo. Também acho que tem. Se não me engano, já foi entregue. Então, aí fazer uma busca, e se não tiver, que a gente possa também, em nome de todos, propor a utilidade pública da Associação do Banheirinho. Ele até o Mauro me procurou, então a gente vê essa semana, já entra com as duas, então. Da escola de samba. Com a palavra do vereador. Só para mim encerrar aqui, Não, é dentro do vereador assunto. Benedito Alencar.
cá, pode colocar o seu nome? Pode, Tavinho? Otávio? Na lei do Instituto aqui? Está adequadamente dentro da lei? Não, nós vamos tramitar para depois ver se vai entrar. Vai entrar com o projeto e depois vai ver. Se faltar alguma coisa, vai pedir, vai falar. Entendeu? Vereador João. Só permite só um minutinho? Que eu Vou quero- falar, vereador João. Eu, inclusive, há um ano e pouco atrás, na outra gestão, na gestão passada, eu recebi um pedido até do Allan Kardec, do Escalo, do Sol. Pois é. Aí, só que não tinha um prazo. Eles tinham que ter um ano de atividade. Aí eu procurei até nos capos dias, falei assim, olha, se quiser, a gente pode entrar agora, já tem um período e tal. Só que eu acho viável, não só 6 assinaturas, eu acho que a gente, para entregar um título desse, eu acho que teria que ter assinatura de todos os vereadores. Uma vez eu até comentei isso aqui, aí acabou que o Marquinhos surgiu a lei, né, Marquinhos? Então é interessante isso, que a gente reúne os 9 e vamos estudar a situação, ver se está tudo legal, está legal, então vamos conceder em nome de todos os vereadores. É isso que eu queria falar sobre isso. Eu já havia falado sobre. Eu acho, já que a gente está antecipando essa discussão, há uma diferença entre a autoria, a criação do projeto e a aprovação. Porque você acaba cerceando, de certa forma, o trabalho do vereador. Se o vereador amanhã tiver 3 assinaturas só, ele fica, entendeu? Por isso é que eu falei essa questão dos 6. A questão da aprovação é outro fato. E também não impede de ter as 9 assinaturas. O que eu levantei aqui é só uma coisa. Eu acho que o modelo antigo com um número menor de assinatura, ainda que a gente não passe uma assinatura só como era antes, eu olhava para o SOL, falava, vou dar um título para o SOL, entrava, tinha a comissão ia avaliar, ia aprovar o projeto e tal, vinha plenário. O que eu acho é o seguinte, acaba dificultando o trabalho do vereador, porque se amanhã, numa situação de existir uma oposição acirrada dentro da Câmara, que hoje não é o caso, o vereador não consegue passar nada dele, nem levar a plenário, né? Nem levar uma discussão. Eu acho que é só por isso que eu estou falando. Eu acho que entrar com o projeto poderia ter um número de assinatura 1/3 e a aprovação pode ficar até, entendeu? Eu acho só isso, para a gente não impedir, no caso de uma oposição, de amanhã ter uma oposição e o vereador ficar sem. Como é que vai conseguir 9 votos? Então, a minha linha de pensamento é aí. É só pela situação de você cercear, você dificultar o trabalho do mandato pessoal, né? João, acabou que você não falou. Pode constar seu nome? Dona Edith? Tem não? Zé? Batista, Marquinhos, todos então, pode fazer o nome de todos aqui? Eu não fiz antes porque eu não sei, seria uma arbitrariedade, uma ousadia da minha parte colocar o nome sem conversar com vocês. Até isso aí, quando a gente buscou regulamentar, por quê? Vossa Excelência deve lembrar da legislatura de 2009, 2012, tinha muito problema. A legislação federal falava, isso que o João tocou no ponto, falava em 2 anos de existência. A estadual falava em 1 ano e meio, e não tinha regulamentação. Então nós falamos, não, então vamos colocar em 1 ano, né, que é razoável, pega a estadual e a nacional, e regulamenta, né, no âmbito, né, que a lei orgânica, a Constituição nos permite ao município, regulamentamos por 1 ano, no mínimo 1 ano, né, de atividade, e é o que vem dando certo. Não, concordo plenamente em termos os critérios. Nós temos que ter critérios para não banalizar o título. Mas é só, faço esse apelo, que de repente a gente pode fazer um reestudo, essa quantidade de assinaturas para entrar o projeto, para entrar com o projeto. Entendeu? De 6 para 3. Senão uma minoria na casa, eu não falo nem pela nossa legislatura, a gente não sabe o futuro, como é que vai ser. Às vezes uma minoria na casa fica com as mãos atadas. É seguir o critério
Então, eu vou pedir para que prepare esse material e então para a semana que vem a gente entrar. E a outra associação qual é? Falaram aí? Nossa da Penha? Nossa da Penha. Se puder, pede para mandar. Faça a busca. Então, ele até já deixou a documentação comigo, mas aí eu ia primeiro ver se tem ou se não tem, depois ia fazer isso aí que Vossa Excelência fez hoje, perguntar se todos queriam assinar também, para que a gente pudesse depois entrar. Eu acho que nós já fizemos uma busca uns tempos atrás de todo mundo que tinha título, tinha recebido esse negócio. Era Acho que até a hora, tá- se tivesse, aproveitando a Nossa Senhora da Penha, se a gente quiser pegar do Monte Alegre, as que estiverem ativas, porque isso facilita depois a questão de encaminhamento de recursos para essas entidades, né? A gente poderia fazer uma busca de uma vez, se todas têm. Bom, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e desejo bom retorno para suas casas.